Graças a Deus por esse momento, essa oportunidade de estarmos reunidos em conjunto para louvar e engrandecer o nome do Senhor. É uma festa bonita, ímpar, que nós fazemos para a honra e glória do nome do Senhor somente. E graças a Deus, receber novos membros também da nossa igreja. E estamos felizes por isso. E de ver também todos os irmãos aqui para se alegrar conosco nesta data tão festiva, uma data tão boa de se comemorar como é a de hoje. Então, vamos com toda força honrar e glorificar o nome do nosso Deus. E para isso, irmãos, vamos iniciar assim o culto, a chamada adoração. 1 Crônicas 29, versos 11 e 12, vamos ler todos juntos. Leiamos. Deus, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Deus, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de Ti, Tu dominaste tudo, na Tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Irmãos, vamos nesse momento pedir que o Senhor possa estar aqui conosco, recebendo nossos louvores e a nossa adoração. Eu vou pedir ao irmão Arlindo que faça essa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, rendemos graças neste momento, meu Pai, enquanto estamos aqui nesse conclave, Senhor, para te adorar, glorificar e exaltar o seu nome em espírito e verdade. Ó Deus, receba o nosso sacrifício, meu Pai, neste culto, esse culto de louvor, de adoração e atenção somente a Ti. Pai, fica conosco e muito obrigado, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar bem forte o hino de número 52.
Como chamada da confissão, vamos abrir nossas Bíblias. Provérbios 28 estará aí também no slide. Que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Vamos neste momento fazer uma oração pedindo a Deus perdão por nossos pecados. Eu vou pedir ao diácono Assis que faça essa oração. Grandioso Deus, tanto é maravilhoso, misericordioso, Pai. Eu te peço, Senhor, que esteja conosco, Senhor Deus, que sabe que não somos perfeitos, pecamos, Senhor Deus, nós temos, Senhor Deus, o Pai, que venha perdoar nossos pecados, nós rogamos ao teu Pai, Senhor Deus, que é Cristo Jesus, que venha perdoar nossos pecados, Senhor Deus. Perdoa todo o pecado da nossa igreja, da tua igreja, Senhor Deus, por Deus aqui conosco, Senhor Deus, orientando nossos corações e nossas mentes, Senhor Deus, para ouvir a tua palavra, Senhor Deus, para o pecado. Nos guarda todo o mal, no nome de Jesus Cristo, te agradeço. Amém. Amém. Vamos cantar mais um hino em louvor ao Senhor, hino de número 11. Irmãos, vamos, como declaração do perdão, vamos abrir nossas Bíblias, Romanos, capítulo 5, versos 1 a 8. Vamos ler de forma alternada. Vamos ficar em pé para fazermos essa leitura. Leitura alternada. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo,
por intermédio do excelente acesso por esta graça à qual estamos glorioso na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Os irmãos podem sentar, passa a palavra ao grupo de louvor. Sacrifício de amor.
como é bom louvarmos ao nosso Deus. Irmãos, neste momento, nós vamos passar a palavra ao pastor João Elias, pastor da nossa igreja, pastor da segunda igreja presbiteriana, a qual a congregação Porto Alegre faz parte. Então, vou chamar o pastor João Elias, ele vai proceder com o batismo, profissão de fé dos irmãos, a mensagem, depois a ceia do Senhor e depois ele vai encerrar, assim, o culto. Eu quero, primeiramente, externar aqui a minha alegria em poder rever meus irmãos, conhecer outras pessoas. Durante esse tempo nós ficamos impedidos de nos visitar, de estar mais próximo. Eu fico observando através dos grupos da igreja, mas hoje nós temos essa oportunidade de estar olhando no rosto dos irmãos. É uma alegria muito grande participar dessa festa nessa noite. Nós vamos iniciar, meus queridos, nessa noite com a profissão de fé e batismo. Nós, através do conselho da igreja, o presbítero Luciano preparou um grupo de irmãos e examinamos, e esses irmãos estão sendo aprovados, foram aprovados para professarem a sua fé e batizarem. Então nós temos nessa noite a nossa irmã Maria da Conceição de Souza Santos, Lucas de Araújo Alves, Vicente de Araújo Alves. Nós temos também a nossa irmã Silvia, e o Anderson disse que hoje realiza-se um sonho, completa-se o sonho que ele sempre desejou. Já temos aqui o Albert, que Deus o resgatou para si, e o Anderson disse que sempre orou a Deus e veio a sua família. E hoje a Silva fará isso, a sua profissão de fé e batismo publicamente. Nós temos também a nossa irmã Michele Martins, que é profissão de fé porque quando na infância foi batizado, como também a Karen, né? Não é? A Karen também. Então eu quero convidar esses irmãos que eu acabei de citá-los, que venham aqui à frente, por gentileza. Meus irmãos, eu vou ler a instrução do Senhor. Depois que eu ler essas instruções, eu quero que vocês respondam sinceramente aquilo que eu vou perguntar. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ordenou a seus servos que fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé, pela esperança nas mesmas promessas. Ele mesmo, Jesus Cristo, diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai que está no céu. Mateus 10, 32 e 33. Jesus Cristo dizendo que os homens que negam Ele diante de homens falsos, de homens pecadores, porque que ele iria confessar diante de Deus santo e justo? Então, se negam Deus aqui na terra, diante do Pai, ele também o negará. O Espírito Santo também ensinou, em Romanos capítulo 10, versículo 10, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito de Jesus Cristo. Os crentes, eles precisam crer, mas também precisam confessar. É por isso que nessa noite vocês estão fazendo isso de uma maneira pública. Por que isso? Visto que, como pela graça de Deus, vocês se encontram resolvidos unir-se aos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, professando publicamente a sua fé, eu exorto que vocês respondam sinceramente o que eu passo a perguntar nesse momento. Amém? Eu quero que respondam alto aí, tom de máscara, mas para que todos possam ouvir, porque nós estamos fazendo uma declaração pública, tá bom? Primeiro vocês vão responder cremos, tá? A pergunta é: vocês creem em um só Deus que subsiste em três pessoas, Deus Pai, Criador de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, o Filho que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, e o Espírito Santo, santificador e doador da vida, creem? Muito bem. Vocês confessam que as Escrituras Sagradas do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus
e a única regra de fé e prática dada por ele à igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes apresentados ou acrescentados à simples lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês confessam? Sim. Vocês confessam que foram concebidos em pecados, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinado antes a amar e fazer o que esta lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamento, palavras e obras? Sim? Sim. Vocês confessam firmemente que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e que não há outro meio de graça para se alcançar o perdão e o poder santificador, senão a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todos e lhe concede poder? Sim? Sim. Vocês estão sinceramente arrependidos do mal que têm feito diante de Deus e resolvidos a fazer um uso diligente de todos os meios de graça, por ele ordenado para o bem do seu povo, e seguir os preceitos da sua lei, deixando de fazer o que lhe é proibido em sua palavra e fazendo a vontade auxiliado pela sua graça? Por fim, vocês prometem que, como membros dessa igreja, se sujeitarão sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras? Então, preste atenção mais um pouco. Eu agora falarei o que é a profissão de fé. A profissão de fé e as solenes promessas que acabam de fazer diante desta igreja. E eu acredito que vocês fizeram isso com sinceridade. Importa uma aliança entre vocês e Deus, no qual ele promete ser o único Deus de vocês e vocês prometem pertencer tão somente a ele. No batismo, que alguns já tiveram o privilégio, como no caso que eu já falei aqui, a Michele e a Karen, né, de receber, que foram ministrados. E esse símbolo da aliança entre vocês e Deus. Quero dizer que a água do batismo ela não pode lavar o corpo, muito menos a alma. Pouca água não daria para dar um banho, muito menos a alma. Ela é símbolo e por isso vocês devem entender claramente a sua significação, que é a lavagem do pecado e a nossa união com Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo instituiu esse sacramento para ser da nossa parte um meio de professar a sua religião e da parte do Senhor um meio de assegurar aos crentes a bênção, o ato divino, a justiça pelo sangue que regenera, santifica pelo Espírito Santo. Agora eu quero pedir que vocês curvem suas cabeças, e a igreja toda, para que possamos orar nesse momento ao nosso Deus, pedindo a Ele e abençoe o ato que iremos fazer em seguida. Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso querido Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai, pelo teu grande amor, Deus, derramado na cruz do Calvário em nosso favor. Agradecemos tão somente, ó Deus, pelo sangue precioso de Jesus Cristo que nos comprou, que nos une contigo, ó Pai, e nos faz mais alvo do que a neve. Te agradecemos porque não somos merecedores desse tão grande amor, e que nós não merecemos nada, Pai. Mas devido a esse teu grande amor, nós podemos adentrar na tua presença ousadamente, pelos méritos de Cristo Jesus. E agora os teus filhos aqui à frente, ó Deus. E nesse momento entre em aliança com o Senhor. Nós pedimos a Ti, no alto da Tua glória, que confirme aquilo que vamos fazer. Através da água que é o símbolo do lavar e regenerar do nosso corpo. Nós fazemos isso, ó Deus, confiado meramente em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Maria da Conceição, minha irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas de Araújo Alves.
Lucas, meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vicente de Araújo. Vicente, meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora Silvia, né? Silvia Célia Reis de Medeiros. Silvia, minha irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Continua aqui as instruções. Então, meus irmãos, eu quero convidar mais uma vez os irmãos que curvam as suas cabeças e a igreja para que possamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, o nosso coração se enche de alegria, Pai, pelo ato que acabamos de fazer. Nós pedimos ao Senhor que os abençoe nessa caminhada, que não permita que venham desanimar. Livra-os todos os dias, Pai, para que não caiam na tentação. A partir de agora, ó Deus, confessaram publicamente, eu sei que as dificuldades serão maior. Mas Tu mesmo prometeu que, apesar da dificuldade que com certeza teríamos nessa vida, Tu estaria conosco todos os dias e nos daria a vitória. Portanto, abençoa cada um dos meus irmãos, para que possa trilhar, ó Deus, e ser vitoriosos na sua caminhada cristã. Abençoa-os em tudo, em nome de Jesus. Amém. A igreja receba esses irmãos e, a partir de agora, com todos os privilégios, participarão da Santa Ceia, votarão e terão os direitos de voto. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos, e vamos cantar o hino de número 93, não é isso? Fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Eu quero nessa noite trazer uma palavra para a igreja.
o texto que nós vamos basear a nossa mensagem nessa noite é Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Porque eu quero falar para vocês nessa noite, meus amados e queridos irmãos, amigos que aqui se encontram. Qual a origem do nome cristão? A base da nossa mensagem, como eu falei, está em Atos capítulo 11. O que significa ser cristão? Qual a origem desse nome? O que é ser cristão? Os cristãos, meus queridos, nem sempre foram chamados cristão. Aliás, essa palavra ela só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Então, de onde vem esse nome? Já que a comunidade primitiva preferiam chamar santos. Mas esse nome foi dado pela primeira vez aos cristãos na cidade de Antioquia, lá onde Lídia converteu-se ao Senhor, conforme o verso 26, que nós daqui a pouco leremos. Essa cidade era uma cidade muito importante, uma cidade cosmopolita, em que milhares de pessoas trabalhavam, movimentavam-se, passavam a cidade portuária. A movimentação era muito grande, o trânsito muito grande de pessoas vindo de várias partes do mundo. Cidade do Império Romano. Mas de qualquer forma, meus queridos irmãos, o que nos chama a atenção é que a igreja do Senhor, nesse lugar, ela de alguma forma ajudou a redefinir as nações da comunidade que ali estava, incluindo judeu e gentil, igualmente em um único povo de agrupamento. E foi nesse contexto que eles receberam esse apelido, que a princípio foi depreciativo. Eu lembro aqui, quem sabe da história, lembra muito bem que na Universidade de Oxford, John Wesley, seu irmão e outro grupo de jovens, que todas as noites, após as aulas, eles se reuniam para orar e ler a Bíblia, e faziam isso diariamente. Da mesma forma, depois vinha um lanche que todo mundo merece, mas o objetivo não era o lanche, o objetivo era ler a palavra do Senhor e orar. E por fazer isso metodicamente, a princípio, eles receberam esse nome, os metódicos, de uma forma depreciativa. Posteriormente, tornou-se a igreja que John Wesley implantou, a igreja metodista. Portanto, os cristãos na cidade de Antioquia pela primeira vez receberam esse nome, que foi depreciativo e hoje é status. Ser cristão hoje é status. No princípio não era. No capítulo 10, irmãos, de Atos dos Apóstolos, nós temos a história, o relato da história da conversão de Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio era um centurião romano, de uma boa reputação entre os judeus. Esse homem era um homem temente a Deus, orava ao Senhor, dava as suas esmolas, entretanto não era ainda convertido ao Senhor. Precisava compreender as verdades do Senhor, apesar da sua religiosidade, do seu temor a Deus. E certo dia ele estava lá orando ao Senhor, e Deus aparece para ele em uma visão e disse: olha, manda na cidade de Jope chamar Pedro, ele está na casa do Simão Curtidor. Veja bem, irmãos, como Deus trabalha. Pedro, aquele homem preconceituoso, aquele judeu preconceituoso, estava logo hospedado na casa de quem? De um curtidor, um homem que trabalhava com couro. Deus trabalhando na vida de Pedro. Como Pedro poderia estar hospedado na casa de alguém que faz um trabalho desse, que os judeus tinham como imundo? Mas ele estava ali, porque Deus tinha algo maior. Enquanto a visão aparece para Cornélio, a visão aparece para Pedro também. E o texto nos diz que por 3 vezes o apóstolo Pedro teve uma visão num lençol que descia do céu em 4 pontas, trazendo todo tipo de animais, os limpos e os imundos tidos pelos judeus. E a palavra dizia: Pedro, mata e come. E Pedro respondia: Senhor, jamais, porque eu nunca comi, jamais comerei coisa imunda. E na 3ª vez, Jesus Cristo disse para ele: Pedro, não chama de imundo o que Deus santificou. Imediatamente alguém bate na porta. Alguém chama Pedro e diz: tem um grupo de homens te chamando aí. Pedro desce, fala com aqueles homens, e eles disseram que eram enviados de Cornélio e que Pedro precisava ir. A voz, o anjo do Senhor disse para Pedro: vai.
E Pedro vai à casa de Cornélio, aquele gentio. Pedro e seus companheiros, os da circuncisão, os preconceituosos, e chegando ali na casa de Cornélio, eles entram assim, meio atravessados, e Pedro pergunta por que estava ali, e Cornélio começa a explicar para ele. Aí, nesse momento, Pedro disse: verdadeiramente eu sei que Deus não faz acepção de pessoa. E Pedro continua agora a pregar o evangelho, e diz a palavra do Senhor que quando Pedro começou a pregar o evangelho, o Espírito Santo desceu sobre aquele povo. E agora Pedro disse: agora mesmo eu sei que Deus escolheu também vocês. Acontece que Pedro era o líder dos apóstolos. E essa notícia correu como uma pólvora, meus queridos irmãos. Chegou entre os demais apóstolos, que começaram a criticar Pedro, porque os apóstolos tinham um bom relacionamento e um bom conceito do povo. E agora Pedro, o líder, agora estava no meio dos gentios, comendo com eles. E o povo queria, meus queridos, o apoio dos homens, o favor dos homens, que nós não precisamos. Nós não precisamos ser bem quisto pelos homens. Nós não precisamos de apoio de homens. Nós precisamos sim do apoio do Senhor Jesus. Nós precisamos antes temer a Deus do que a homens. Você lembra do imperador que mandou matar algum dos apóstolos porque isso agradava o povo? Os apóstolos também caíram nesse erro. Mas Pedro chega ali e começa a explicar para eles que como posso eu resistir Deus? Porque da mesma forma que aconteceu conosco, quando? No capítulo 2 de Atos, no dia do Pentecostes, aconteceu com eles também. Então os apóstolos naquele momento ali, meus queridos irmãos, entenderam o apóstolo Pedro, desculparam o apóstolo Pedro, compreenderam o ocorrido, e é nesse contexto que eu quero que você abra aí a sua Bíblia, em Atos 11, verso 26, 25 e 26. Atos capítulo 11. Vamos ver se a gente lê em uma só voz. Vocês aí, eu aqui, eu vou ver se eu consigo. Atos 11, 25 e 26. Encontraram, irmãos? Vamos ler juntos? Atos 11, 25 e 26. Amém? Então vamos lá. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela cidade e ensinaram numerosa multidão. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Convido nosso irmão, reverendo Rolandos, que nos eleve a Deus em oração. Vamos orar. Bendito Deus maravilhoso, nós te louvamos nesta noite porque tu és digno de receber toda a honra e toda a glória. Também, ó Deus, eu estou feliz de ver aqui novos irmãos professando Jesus Cristo na frente de todos. Obrigado, Deus, por chamar estes irmãos a fazer parte da nossa comunidade. Obrigado, Senhor Deus, pelo reverendo João Elias, que tu escolheu, Deus, para estar pastoreando muitas famílias, inclusive ali. Muito obrigado, Senhor Deus. Receba a nossa adoração, Senhor. E ali, ó Deus, agora, com teu Santo Espírito, guia ali o nosso irmão na tua santa palavra, para que possamos crescer para a tua honra e para a tua glória. Conforme a tua vontade. Amém. Então, meus irmãos, nós temos aqui nesse texto um distintivo de honra. O significado que hoje se dá para o adjetivo cristão é bem diferente desse aqui que foi usado nas Escrituras Sagradas. Muito diferente hoje. Nos nossos dias, qualquer um que diz acreditar em Deus e julga pertencer a uma religião, e essa religião denominada cristã, mesmo que esse homem, essa mulher, essa pessoa não frequente regularmente, ele acha-se no direito de dizer que é um cristão. Hoje, em um dos grupos da nossa igreja, alguém colocou lá uma mulher desesperada, chorando, não sei se vocês todos viram aqui, porque ela teve um sonho, e ela disse que esse sonho era real, quase que real, e ela disse: eu não quero que ninguém tenha essa surpresa. Ela sonhou com Jesus Cristo vindo, e ela disse que ia ficar, e a sua família também. Mas é interessante que no decorrer, no desespero dessa mulher, ela disse: eu não estou fazendo propaganda de igreja, porque a igreja não salva, e tal, e aquela coisa toda.
mas vamos ser melhor, vamos fazer a vontade de Deus. E eu disse, se ela continuar com esse pensamento, Jesus Cristo vai voltar e não será um sonho, será uma realidade. Porque Jesus Cristo foi que instituiu a sua igreja, a igreja do Senhor, que é coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade, foi Deus que instituiu. E é necessário congregar-se. Está lá em Hebreus, não deixai-vos de congregar como é costume de alguns, e nos chama a atenção, e diz que nós devemos admoestar enquanto se chama o dia de hoje, para que as pessoas não deixem de congregar-se. É importante, sim, Deus instituiu a igreja para isso. Portanto, meus amados, hoje que é estado, qualquer um participou, diz eu sou cristão. Para esse não importa o conteúdo da sua fé, o compromisso que ele tem com a comunidade local, nem a conduta de vida que esse indivíduo leva. Aliás, muitos daqueles que se dizem cristãos têm uma vida tão depravada na forma de viver, na maneira de tratar com as pessoas, que não faz justiça ao nome que chamam de cristão. Mas se dizem, como dizia um colega nosso, xingam-se de cristão. A responsabilidade é grande. A primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados de cristão, como nós lemos aqui, foi aqui em Antioquia. Essa cidade que o apóstolo Paulo chegou ali e ela não tinha uma sinagoga. Por que não tinha uma sinagoga? Porque era preciso pelo menos 10 homens para ser instituída uma sinagoga, e não tinha. Então Paulo vai com alguns irmãos para um local à beira do rio, porque ali era um local que ele julgava ser um local bom para oração, e tinha uma serva do Senhor, ainda não tinha tomado uma decisão, ainda não tinha professado, como as irmãs e os irmãos fizeram nessa noite. Lídia, uma vendedora de púrpura, uma mulher rica, que foi para ali, e enquanto Paulo cuidava com aquele grupo, dando a instrução naquele grupo, Deus, como sempre é Deus, abriu o coração de Lídia para ouvir a voz do Senhor e converteu-se ao Senhor. Porque sempre é Deus que abre o coração do homem. Então foi ali, meus amados irmãos, que Lucas relata que esses homens foram chamados de cristãos. Ser cristão era pertencer à seita do Nazareno. Ser cristão era seguidor de Jesus. Ser cristão era ser perseguido. Eram desprezados pelo mundo. Jesus Cristo já havia dito: perseguiram a mim e perseguirão a vocês, porque os servos não são melhor do que o seu Senhor. Então não era digno ser chamado de cristão. Diziam que os cristãos eram canibais, porque estavam comendo o corpo de Cristo, que praticavam orgia, os filhos com as mães e assim por diante, porque tinham o ósculo dos santos. Era tantas e tantas coisas, meus irmãos, que eram ditas aos cristãos. Mas, meus queridos irmãos, provavelmente foi usado pela primeira vez para desdenhar e escarnecer esses irmãos. Mas parece que esses irmãos gostaram de ser chamados assim. Eu quero que você abra, por gentileza, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, dos versículos 12 a 16. Para mostrar que esses irmãos gostaram, o próprio apóstolo Pedro vai nos exortar a isso. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 16. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Do 12 ao 16. O sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Olha o apóstolo Pedro aqui, orientando a igreja, os irmãos da diáspora, que haviam sido perseguidos, expulso das suas casas, tomado os seus bens, sofrendo por Cristo, tendo como prêmio o espólio de Cristo. E Pedro diz assim: amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós. Às vezes hoje você vai dizer uma coisinha com o irmão, chamar a atenção do irmão, ele já sai logo zangado, procura a primeira igreja, entra e abandona a igreja. O apóstolo Pedro disse: irmão, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provarmos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participante dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois,
porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou alguém que se intromete em negócio de outro. Mas se sofrer como cristão, está vendo aí? Não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Se você está sofrendo porque está te chamando de cristão, pague o preço, alegre-se, porque Jesus disse lá no Sermão do Monte: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exaltai, porque será grande o vosso galardão que está no céu. Portanto, parece que esses irmãos gostaram, que foram chamados de cristão. O termo foi usado para desdenhar, havia se tornado um distintivo de honra para a igreja primitiva. O historiador Eusébio, do 4º século a.C., ele fala de um certo mártir chamado Sactus. E ele relata que os torturadores desse servo do Senhor blasfemavam e dizia tanta coisa com esse homem. E pedia que ele repetisse alguma coisa. Diga-nos, responda-nos. E diante das ameaças, das torturas, ele sempre dizia: eu sou um cristão. Diante do sofrimento desse servo do Senhor, o que é que eu posso responder a vocês? Que eu sou um cristão. E tantos outros que sofreram, tantos outros que mataram, que foram mortos. Como algum que disse: não impeça de chegar no reino hoje, porque eu serei o trigo de Deus e dos dentes da fera nessa noite me triturarão e logo estarei com Deus. O outro que seria decapitado, ele disse: o machado que nessa noite vai me decapitar será dessa forma, porque eu sou como o sândalo que perfuma o machado que o corta. Sofrer por Jesus Cristo é um privilégio, mas só entendem isso os verdadeiros cristãos. O nome cristão, portanto, era ainda e deve ser um distintivo de honra para os discípulos de Jesus Cristo. Sendo assim, eu convido vocês nessa noite para investigarmos, embora não permita estar lendo aqui, mas vocês leem em casa, e descobrir nesse capítulo 11 de Atos como vivia aqueles que fizeram de tudo para que os moradores de Antioquia o chamassem de cristão. Pastor Leonardo Peixoto, da Igreja Batista em São Paulo, ele disse que esses irmãos, e que nesse texto aqui há 3 qualidades que eu quero aplicar nessa noite para nós, como discípulos do Senhor, para aqueles que desejam ser chamados verdadeiramente de cristão. Você que é um cristão verdadeiro, eu que sou um cristão verdadeiro, nós precisamos, para sermos cristão verdadeiro, sermos chamados em primeiro lugar um povo de braços abertos. Em segundo lugar, um povo de boca aberta. Não estou chamando aqui de abestados, aquele homem, aquela mulher de boca aberta. Calma aí, não é nesse sentido. E terceiro, um povo de bolsos abertos. Povo de braços abertos, boca aberta e bolso aberto. Amém, irmãos? Um povo de braço aberto em primeiro lugar. A primeira coisa que nós observamos nos discípulos de Jesus, que impressionou essa cidade, é que era uma população, eram pessoas que recebiam de braços abertos todos quanto procuravam a igreja do Senhor. Pessoas que abriam as suas casas para os perseguidos, pessoas que os alimentavam, porque o ensino de Jesus é esse. Jesus disse e ensina para nós diferentemente do mundo. Jesus disse: se alguém bater na tua face, dê ao outro lado. Se alguém te faz andar 1 quilômetro, vai 2. Se alguém te toma a túnica, dê também a capa. Mas ele continua dizendo: se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará a brasa viva em suas cabeças. Você não vai ver mais alguém andando na rua, tocando uma carga, um jumento, e o jumento emperrando e a carga caindo. Mas você pode encontrar alguém com o seu carro que emperrou em um sinal, aí você passou ali para ajudar, é alguém que não gosta de você, aí você entra no seu carro. Não, faça isso não. Estacione o seu carro em segurança, volte e ajude aquela pessoa, mesmo que ele não goste de você. Faça isso e você amontoará a brasa viva na cabeça dessa pessoa.
A diferença, isso esses irmãos fizeram, eram pessoas de braços abertos para receber. E é por isso que eles foram chamados de cristãos nessa cidade, admirados. Eles não olhavam para a raça, para a cor, mas eles proclamavam Jesus Cristo. João Calvino, ele não tinha poder político na cidade de Genebra. Ele era o presidente de um consistório, um grupo de 25 homens. Mas João Calvino influenciou os políticos daquela cidade, os poderosos daquela cidade. E assim eles recebiam pessoas de várias denominações, de várias religiões, perseguidos. Os judeus, os testemunhos de Jeová, todos que eram perseguidos por causa da sua religião, eles receberam, inclusive Miguel Sevedo, que havia sido condenado na Espanha, e fugiu, e ele recebeu de braços abertos, e se tornou o seu maior inimigo, e morreu ali. Que as pessoas condenam que João Calvino matou. João Calvino não tinha poder, ele apenas pela presidência do consistório dizia quem era herege e quem não era. Mas a igreja do Senhor tem que ser assim. Essa diversidade impressionava o mundo antigo, porém não se engane, era preciso, e sempre foi preciso, meus irmãos, uma reforma na igreja. Lembre-se que Pedro, foi preciso que o Espírito Santo o convencesse, foi preciso que Jesus o convencesse, que não somente os judeus, mas outras pessoas também poderiam pertencer à igreja do Senhor. Pedro quase entra em parafuso, 3.700 anos que Deus só falava com os judeus, e agora fala com os gentios, e o Espírito Santo desce, e eles passam a falar em outras línguas, assim como aconteceu com eles judeus. E quando condenaram Pedro, ele disse: eu não poderia resistir Deus. Foi Deus trabalhando em Pedro e trabalhando em Cornélio, para que Pedro fosse falar do evangelho para Cornélio, e Cornélio para crer. Deus trabalhando numa via dupla. A igreja do Senhor, ela precisa em primeiro lugar ter os braços abertos, para receber todos quanto adentram aqui, todos quanto chegam aqui. Os cristãos precisam ser conhecidos, irmãos, como povo de braços abertos para receber, acolher, cuidar, disciplinar o pecador. Não podemos ser, por exemplo, como foi em determinada igreja na vida de Mahatma Gandhi, lá na Inglaterra. Ele era estudante ali, era da religião hindu, e certa vez ele desejou ser um cristão. E por que ele desejou? Por causa da briga entre as castas dele. E ele disse: eu gostaria muito de ser um cristão. E um domingo pela manhã ele foi à igreja, porque ele queria conversar com o pastor daquela igreja, para tirar algumas dúvidas, e perguntar como fazer, para que ele pudesse voltar ao seu país, e resolver essa questão, essa briga, essa luta, essa divisão entre as castas. Acontece que chegando ali naquela igreja, a pessoa que o recebeu não permitiu que ele sentasse, e foi além. Disse: volta para o seu povo, procura aqui na Inglaterra, talvez tenha alguma igreja hindu, para que você possa adorar com o seu povo. E ele voltou dali deveramente decepcionado, escreveu na sua autobiografia e disse: se no meio dos cristãos há também essa divisão de casta, eu posso muito bem permanecer no meio do meu povo. Mas é porque Deus não tinha trabalhado na vida daquele homem. Porque quando eu olho para o livro de Ruth, eu vejo que Noemi, ao voltar com as suas noras para a terra de Israel, ela insistiu com as duas noras, dizendo: volte a seu povo e volte a seus deuses. Uma das noras dele, chamada órfã, despediu com um beijo e voltou a seu Deus. Mas a Ruth, ancestral de Cristo, ela disse: não insista comigo, pare com isso. Porque onde você estiver, estarei eu. Onde você pousar, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E digo uma coisa: somente a morte me separar. Foi um casamento. Assim como Jonas e Davi tinham um amor mais forte do que o amor de um homem para com mulher, o amor de Ruth para com a sua sogra Noemi era assim: somente a morte me separará. E ela veio. Mas nós precisamos receber as pessoas e falar verdadeiramente para eles que somente Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E que eles precisam sim tomar uma decisão, porque só há um caminho que leva o homem ao céu, é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há outro, João 14,6, que me leve ao Pai, senão Jesus Cristo.
Então, meus queridos irmãos, nós precisamos ser pessoas de braços abertos, para que possamos receber as pessoas. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, que depois você pode ver, é que era um povo de boca aberta. Boca aberta significa falar de Jesus Cristo. No capítulo 2, o apóstolo Pedro, pregando o evangelho de Cristo, ele é levado diante das autoridades, ele apanha junto com outros companheiros. Eles são presos, mas o anjo do Senhor foi lá e soltou. E Pedro, que primeiramente pregava ali fora, agora o anjo disse: vai para o templo, pregar ali. Enquanto as autoridades estavam tramando o que fazer com ele, alguém chegou e disse: não, eles não estão presos. Onde estão? Estão no templo. Chamaram, chicotearam, ameaçaram, e eles disseram: julgai-vos entre nós e Deus, se é justo ouvir a homens ou a Deus, porque importa primeiramente obedecer a Deus. E não se calaram. Apesar das ameaças, eles não se calaram, porque não há um nome pelo qual devemos pregar o evangelho a não ser Jesus Cristo. Atos 4:12. Porque nos céus, na terra ou debaixo da terra não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, abra a sua boca, pregue o evangelho, fale de Jesus Cristo em tempo e fora de tempo. Não se envergonhe de Jesus Cristo. Na faculdade, na escola, no trabalho, na rua, seja onde estiver, não tenha vergonha, desde que você tenha um testemunho verdadeiro, porque falamos muito mais com a nossa vida do que abrir apenas a boca. O salmista Davi disse: Senhor, que darei por tanto sacrifício, por tanto benefício que o Senhor fez para comigo. Sacrifício tu não quer, porque se quisesse eu te daria. Mas ele disse: uma coisa é certa, eu sei que Deus quer e se agrada e eu farei. Eu não vou cerrar meus lábios, eu vou falar do Senhor todos os dias e aonde estiver. E no Salmo 32 ele diz que enquanto não confessou seus pecados, ele se sentia como alguém que tem osteoporose, o seu corpo quebrado, os seus ossos. No Salmo 51 ele diz: Senhor, restitui a alegria da salvação, não retira o teu Santo Espírito. E se o Senhor fizer isso, devolver a alegria da salvação, eu vou ensinar aos pecadores as tuas verdades. Precisamos ser pessoas como os primeiros cristãos, de bocas abertas. Atos 11, eu vou ler o verso 19 a 21. Acompanhem comigo aí. Eu sei que está aberto as suas Bíblias, em Atos capítulo 11. Veja comigo aí dos versos 19 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, lembra de Estevão, né? Ele foi morto, apedrejado, se espalharam até Finícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com ele, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Eles foram falar, outro grupo foi e falou para outros. A mão do Senhor estava com eles e se converteram. Sabe por quê, irmãos? Porque só um meio de conversão. Aprove a Deus salvar o mundo. Digo aí. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Meus irmãos, vamos dizer, todos juntos. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Em Romanos capítulo 10, a partir do verso 10 diz: a palavra está perto de ti, perto da tua boca. Isso é a palavra da fé que pregamos, da verdade que pregamos. Se com teu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com a tua boca confessares a Deus como o Senhor, será salvo. Mas aí faz um questionamento: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não foram enviados? Mas nós fomos, porque Jesus Cristo nos comissionou, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Aí ele diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Você que é vendedor, que tem um bom produto, tem a maior satisfação de anunciar uma peça boa, né, Cleilson? Fornece, orienta, faz a propaganda sem nenhum temor, porque você está vendendo o melhor.
Mas nós temos o melhor, que é o Evangelho. Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, primeiro o judeu, depois o grego. Verso 17, como está escrito: de fé em fé, o justo viverá por fé. Os cristãos, sobre quaisquer circunstância, são chamados a falar do amor de Deus. Irmãos, não vemos as nossas igrejas cheias nos dias atuais, talvez porque muitos de nós ainda não abrimos a nossa boca para falar verdadeiramente de Jesus Cristo. Mas o mundo não se cala, as pessoas não se calam. Eu não sei se vocês aqui já receberam, mas ali em casa, acho que com exceção da Valdirene, eu não sei, mas nós já recebemos várias vezes, eu, Natanael, a Esté. De vez em quando o telefone, um número desconhecido, eu não gosto muito de atender, mas de vez em quando nós temos atendido. Do outro lado tem uma pessoa do Rio, de São Paulo, é aqui de Teresina, é de algum lugar aqui do estado. Eu poderia falar para você um pouquinho da palavra de Deus, você me tem um tempinho? Eu poderia ler um versículo com você e depois marca outro momento para orar, usando essas ferramentas que temos hoje para levar o Evangelho. Hoje nós temos, nunca, meus irmãos, tivemos tanta oportunidade de ouvir o Evangelho. É tanta live, né, Luciano? Tanta live, não é, para todos os gostos. É o Facebook, é o WhatsApp, é tantos aplicativos que nós temos aí. Todos os dias nós temos a oportunidade. Portanto, não vamos nos calar, mas vamos falar, porque se nós nos calarmos, as pessoas estão falando e outros vão falar. Portanto, nós não podemos cruzar os nossos braços no meio do caminho, mas nós precisamos pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Terceiro e último lugar, não era apenas um povo de braços abertos, não era apenas um povo de bocas abertas, mas não menos importante, era um povo de bolsos abertos. Versos 27 a 30 do nosso texto, Atos 11, versículo 27 a 30. Vamos lá de novo. A partir do verso 27 até o 30. Ágabo prediz grande fome. Profeta aqui do Novo Testamento. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém. Meus irmãos, Ágabo não veio aqui fazer previsão para amedrontar a igreja, de forma alguma. Foi o Espírito Santo que falou através desse homem. Foi pelo discernimento do Espírito Santo que ele fez esse diagnóstico. Haverá grande fome. Não era para assustar, mas era para mobilizar. A igreja do Senhor precisa ser mobilizada. Muitas vezes nós presbiterianos, nos envergonhamos de falar de dinheiro, de dízimo, de oferta. Mas é bíblico. Precisamos. A igreja do Senhor sobrevive dos dízimos e das ofertas. Tudo feito com transparência. O discípulo, por sua vez, abriram os bolsos, ofertaram com amor seus novos irmãos na fé que moravam na Judéia. O apóstolo Paulo disse que quando ele precisou, a igreja deu muito mais do que ele precisava. Apesar de ter aprendido a viver na riqueza e na pobreza, tudo posso naquele que me fortalece, mas vocês me socorreram, não só uma nem duas vezes. A igreja do Senhor precisa, além dos braços e a boca, o bolso aberto, porque tudo que temos vem do Senhor. Nós precisamos ofertar. Agora a oferta é preciso fazer e só deve ser feita se você fizer por amor, não por necessidade, não por constrangimento. Jamais você deve ofertar se alguém te constranger. Não faça isso, nem por necessidade. Não deixe de comprar o pão para a sua família, para você ofertar na igreja do Senhor. A Bíblia não faz isso, a Bíblia não orienta isso. O dízimo sim, a 10ª parte. E se você ganha 1 milhão e um ganha um tostão, e ambos dão 10%, ninguém dá mais do que ninguém, porque você está dando 10% daquilo que a Bíblia manda fazer.
Precisamos sim ofertar na igreja do Senhor a necessidade, pois fazemos isso na fé, nos braços abertos para acolher pecador e fazer expandir a obra de Deus, a boca aberta falando do Evangelho, consolidar a obra de Deus, e os bolsos abertos abençoando e sustentando, autenticando a obra de Deus através das obras missionárias. Abençoar, ofertar e dizimar. O dízimo é uma obrigação. Não precisamos falar, a Bíblia fala. E se você trabalha, você tem uma obrigação para com o Senhor. Se você não trabalha, não se sinta constrangido. Eu não ganho, eu não recebo. Você não pode. E da sua pobreza você não vai tirar para dar. Mas se você trabalha, se Deus está te dando, tem te dado e tem te sustentado e não falta, não seja negligente. Porque você está tirando não é de homens não, está tirando de Deus. Falando de oferta, nós encontramos no capítulo 5 de Atos, um casal querendo ser agradável, querendo ter a aceitação dos homens, Ananias e Safira, eu sei que vocês sabem disso. Venderam uma propriedade, combinaram entre si, para ofertar, para querer ser agradável aos homens, ser benquisto pelos homens. Pedro foi lá ter com ele primeiramente e disse: Ananias, por quanto tu vendeu a tua propriedade? Porque tu declarou que foi por tanto. Pedro pergunta porque estava lá. Tu disse que foi por tanto? Foi. Tu tens certeza que foi isso? Foi. Rapaz, pensa direito. Não foi. Foi por isso. Ele disse: olha, tu vai morrer. Porque tu não está mentindo para mim não está mentindo para o homem não. Tu está mentindo ao Espírito Santo de Deus. Caiu e morreu. Porque ele disse: para que tu está mentindo? Porque se tu não quisesse dar nada, ninguém te obrigaria. Se tu quisesse dar o que tu quisesse dar, Deus aceita. Como diz Paulo, feliz quem dá com alegria. Depois chegou a mulher, demorou um pouquinho, já tinham sepultado naquele momento, não teve velório. Quando a mulher chegou, as pessoas tinham acabado de chegar do cemitério, tinham sepultado ele lá. Pergunta a mulher, dando uma oportunidade para ela: ô Safira, você e seu marido venderam uma propriedade por esse valor? Foi por esse valor, Safira? Tem certeza? Foi isso mesmo? Foi. Eu não sei se ela até jurou, não sei. Mas foi por isso, foi. Olha, tá vendo aqueles homens? Eles acabaram de sepultar teu marido e eles vão te levar também. Porque vocês estão mentindo a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Não é para amedrontar ninguém. Porque a oferta, como eu disse, é voluntária. Se você puder dar, dê. Agora saiba de uma coisa: se você trabalha, tem o teu dízimo e tu não dá, que é bíblico, tu está mentindo a homem não. E eu nem sei, e eu nem conheço. Eu sei de alguns aqui que trabalham, alguns irmãos que trabalham, que Deus tem abençoado. Estou falando no geral, não só nessa igreja. Estamos falando, vocês são os privilegiados de ouvir nessa noite. Porque essa igreja é do Senhor, assim que eles souberam que os seus irmãos na Judéia estavam passando dificuldade, abriram o bolso e Deus abençoou. Portanto, os cristãos devem ser um povo de bolso aberto. A origem do nome cristão, meus queridos irmãos, pela primeira vez foi aqui, porque esses discípulos estavam de braços, de boca e de bolsos abertos, para receber as pessoas que ali estavam. E é por isso que Jesus Cristo nos conta a história do bom samaritano, que não era nem judeu. Enquanto os religiosos passavam, via aquele homem sofrendo, passavam de longe. Aquele homem, além de curá-lo, levar para a hospedaria, pagando com seu dinheiro, disse que se o tratamento dele for mais caro do que o dinheiro que eu deixei aqui, quando eu voltar eu vou pagar. Portanto, eu pergunto a você que está me ouvindo: você é assim? Você tem seus braços abertos para receber as pessoas? Você está com a sua boca aberta para falar do Evangelho, para convidar pessoas a vir a essa igreja? E você tem seu bolso aberto para dizimar e ofertar? Existiu um homem, não muitos anos atrás, Andrew Carnegie, um inglês, magnata do aço. Ele doou 90% da sua fortuna quando estava para morrer. E a sua fortuna era 310 bilhões, ele deu 90%. E antes dele morrer, ele disse: todo milionário, todo homem rico deveria se envergonhar de morrer rico. Semana passada, um americano, Charles Tichuco Finer, há muitos anos que ele vem no mundo inteiro fazendo doações,
E ninguém nem sabia. E perguntaram: por que você fazia isso? Ele disse: para que ninguém me perguntasse o motivo. E ele agora doou 8 bilhões de dólares, cerca de 42 milhões. E ele disse: porque eu aprendi que é vergonhoso para um homem morrer rico. E Jesus disse que eu não posso ajuntar na terra, além daquilo que eu possa gastar, porque a sobra, a traça e o ladrão vai roubar. Mas eu devo ajuntar no céu, onde nada disso acontece. Porque os que são ricos para com Deus continuam ricos, mas aqueles que são ricos no mundo são pobres para com Deus. Estou dizendo para que você venda o seu carro, Luciano venda o carro dele agora e vamos voar aqui para nós. Não. Estou dizendo aquilo que é obrigação de cada um de nós. Devemos fazer. Essa congregação é assim? Vocês são um povo de braços abertos para os visitantes? Abrem a boca para anunciar o Evangelho? Para convidar as pessoas? Dizimam e oferta como devem fazer? Sejam também chamados de cristão, do mesmo tipo de cristão que havia na Antioquia. Com braços abertos, bocas abertas e bolsos abertos. Façam isso em justiça, em nome do Senhor. Que Ele abençoe todos com graça, paz e misericórdia. Amém. Vamos orar? Vou convidar o nosso diácono Antônio Rodrigo, que nos eleva a Deus em oração. Santo Deus, grandioso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, te agradecer pela mensagem que tu trouxeste para os nossos corações e as nossas mentes. Muito obrigado, Senhor. Possamos cada vez mais confiar em Ti, entregar as nossas vidas, as nossas finanças, tudo a Ti. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, e aqueles que puderem fiquem de pé na carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo de número 11, dos versículos 23 a 34. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que eu comerdes esse pão e beberes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu ordenarei quando for ter convosco. Amém. Podeis sentar, irmãos. Irmão, nós estamos aqui diante da mesa do Senhor. Não é uma mesa de uma denominação, mas é a mesa do Senhor. O apóstolo Paulo instrui a cada um, através dos textos que nós lemos, que não pode deixar de participar da ceia do Senhor aqueles que já cumpriram com a obrigação, que são batizados, fizeram a sua profissão de fé. No caso dos nossos irmãos, nessa noite, todos são convidados. Agora, Paulo disse que antes nós devemos fazer um autoexame. É o momento que nós vamos orar, vamos pedir a Deus que nos perdoe por algo que fizemos, até mesmo aquele pecado oculto que nós não lembramos, para que não sejamos culpados da morte de Cristo. E depois disso, todos estão convidados, porque você vai confessar a Senhor Jesus. E todos aqueles que são batizados fizeram a sua profissão de fé. Ah, mas eu cometi um pecado outro. Nesse momento, Deus é poderoso para te perdoar, e depois diz: coma do pão e beba do cálice. Então
vou convidar você agora a curvar sua cabeça e vamos orar. Confesse ao Senhor. Peça perdão até pelos pecados alguns que você cometeu. E que não sabe. Deus te perdoa e purifica de todo e qualquer pecado. Deus bendito e eterno, mais uma vez, erguemos a nossa voz até o teu altar sagrado, para te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz. Te agradecer por esse momento em que a tua palavra, de uma forma dramatizada, está sendo aqui pregada. O pão representando o corpo de Jesus que foi partido, o sangue que foi vertido, e foi Ele que nos lavou, nos purificou de todo e qualquer pecado. Te agradecemos imensamente, ó Deus, porque Jesus Cristo já pagou o preço, a dívida que tínhamos. Ele rasgou e gravou na cruz do Calvário e expôs o nosso inimigo. Não devemos nada, porque Cristo pagou. Portanto, nos purifica, Deus. Nos faz, Deus, não devedores, mas nos faz cativos a Cristo Jesus. Abençoa nesse sacramento santo do Senhor instituído, porque um dia teremos a sua presença. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Quero convidar Diácono Assis. Então você vai receber o seu pão. Vai tocar somente, seu, individualmente. Estamos fazendo isso no meu protocolo assim exige. Em todo lugar, para respeitar a autoridade, pensando também com a nossa saúde. Foi higienizado, está tudo seguro aqui. Estamos fazendo com a maior segurança. Então, assim, por favor. Aqui, irmãos, esse é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Senhor Deus.
Então, meus irmãos, dando prosseguimento, o Senhor Jesus Cristo, após haver ceado, diz o texto sagrado que ele tomou um cálice. Ele disse: seu cálice da nova aliança derramado em favor de muitos, não de todos, mas de muitos. Porque o sangue de Jesus Cristo era, sim, suficiente para todos, mas, porém, eficiente para aqueles os quais ele morreu. Tá certo? Então, em favor de muitos. Fazer isso em memória de mim. Quero convidar o diácono Antônio para que possa distribuir esse segundo elemento. Receba, meus irmãos. Eu oriento os irmãos que pegando assim, fileira por fileira, tá? Fila por fila, para não colocar a mão assim. Eu já peguei o meu. Esse é meu sangue que é dado em favor de vós, derramado em favor de vós. Fazer isso em memória de mim. Receba, meus irmãos. Todos receberam esse segundo elemento? Então, meus irmãos, vamos nos colocar de pé. Quero convidar o presbítero Paz que nos eleve a Deus em oração. Depois impetraremos a bênção do Senhor. Após a bênção, sentem-se e passa a palavra para o presbítero Luciano para as instruções. Vamos orar com o presbítero Paz. Santo Deus, nosso Pai bendito, agradecemos muito, Senhor Deus, por realizarmos o teu trabalho nesta noite, Pai. Agradecemos, ó Pai, porque podemos glorificar o teu santo nome. E assim, Senhor, também nos edificarmos diante de ti, Senhor. Pedimos a tua bênção, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que tu nos ajude, Senhor, a cada dia, Senhor, sermos novas criaturas, realmente, segundo a tua palavra, segundo os teus ensinos, ó Deus. E assim, teremos um novo nascimento em Cristo, Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos essa graça. Dá-nos a tua misericórdia, Senhor, e ser em nossas vidas a cada instante. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra nesta noite.
por rememorarmos o sacrifício de Cristo, ó Deus, nossas vidas, Senhor Deus, possam realmente ser renovadas também. Ó Deus, nos abençoa teu povo, tua igreja, nos fortalece, Senhor, nos guarda e nos fortifica a cada instante. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E agora, meus irmãos, ide em paz. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor recline o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. E a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todos vós, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Podem sentar, meus irmãos, vamos passar a palavra ao presidente Luciano. Irmãos, graças a Deus, agradecemos a todos os visitantes, todos que estão aqui, que participaram dessa festa. E o pós-lúdio agora com a nossa banda.